Um espectador chamado Stephen, do país de Gales, no Reino Unido, enviou um relato verdadeiro e surpreendente de experiências paranormais intergeracionais e interconectadas, envolvendo um fantasma e um poltergeist. Em 1969, Stephen tinha 5 anos e era o segundo membro mais jovem de uma grande família. Ele tinha 5 irmãos mais velhos, 4 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. A casa da família era uma casa geminada de tijolos em uma pequena cidade na fronteira entre Inglaterra e País de Gales, perto de Chester. 2 dos irmãos mais velhos de Stephen, John e David, estavam na adolescência e andavam de motocicleta. Stephen adorava ouvir os motores das motocicletas Yamaha de 100cc, sendo acelerados antes de eles saírem pelo portão dos fundos e entrarem na rua, deixando para trás uma leve nuvem de fumaça do escapamento. De vez em quando, Dave ou John traziam suas últimas namoradas na garupa de suas motos. Normalmente, essas visitas aconteciam depois do horário de dormir de Stephen, mas o som de uma motocicleta chegando era o suficiente para acordá-lo, e ele saía da cama para dar uma espiada na última namorada da escuridão do topo das escadas. Em uma noite de novembro, por volta das 19:30, David chegou com uma nova namorada, mas Stephen decidiu que não poderia arriscar sair da cama para espiar pelos corrimãos das escadas, pois podia ouvir sua mãe no corredor. Mesmo assim, Stephen fez um esforço especial para ficar acordado para ver o casal saindo. As vozes na sala abaixo do seu quarto eram claramente audíveis, e as despedidas que estavam sendo feitas dariam a ele tempo suficiente para chegar ao topo das escadas e ver a nova namorada de David. Acima do som da televisão, Stephen pôde ouvir a conversa da sua mãe, 2 de suas irmãs, David, e uma voz feminina desconhecida. A namorada visitante foi apresentada como Janet. Eram 20h30 quando David e Janet começaram a sair. Stephen se aproximou silenciosamente do topo das escadas e pôde ver as costas de uma garota com cabelos loiros compridos, que vestia uma jaqueta de couro. Janet ficou ao lado de David enquanto ele fechava a jaqueta e comentou como a família era legal, exceto pela velha senhora na poltrona da lareira, que a encarava a noite toda sem falar nada. David olhou ao redor rapidamente e perguntou o que ela queria dizer. Janet disse: "Você sabe, a velha senhora de cabelos brancos com um vestido rosa florido, mãos artríticas e que segurava uma bengala sobre a cadeira. Ela estava sentada lá quando eu entrei e nunca se moveu ou disse uma palavra sequer." Essas palavras enviaram um arrepio pela espinha de Stephen, pois ele sabia que não havia nenhuma velha senhora na sala. Ele continuou observando, enquanto David e Janet saíam pela porta dos fundos. Assim que eles desapareceram na escuridão, Stephen correu de volta para o seu quarto, pulou na cama e se cobriu completamente com os lençóis, com medo do que acabara de ouvir. Nos dias seguintes, Stephen se sentia inquieto. Ele não conseguia parar de pensar na descrição de Janet sobre a velha senhora. Ele finalmente decidiu compartilhar suas preocupações com sua mãe. No entanto, assim que ele mencionou a visita de David e Janet, sua mãe ficou pálida e começou a tremer. Sua mãe revelou que aquela descrição correspondia exatamente à sua avó, que havia falecido antes de Stephen nascer. Sua avó era conhecida por usar vestidos floridos e uma bengala, e tinha cabelos brancos e mãos artríticas. Ela costumava passar muito tempo na poltrona da lareira quando estava viva. A família ficou perplexa com a conexão entre a visita de Janet e a descrição precisa da avó de Stephen, que ele nunca havia visto antes. Eles começaram a investigar mais sobre a história da casa e descobriram que várias pessoas relataram experiências estranhas ao longo dos anos. Ruídos inexplicáveis, objetos sendo movidos sozinhos e até mesmo aparições de uma mulher idosa foram mencionados por moradores anteriores. Parecia que a casa estava assombrada pelo espírito da avó de Stephen, que permanecia ligada àquele lugar. Essa experiência deixou uma forte impressão em Stephen e em toda a sua família. Eles ficaram convencidos de que a vida após a morte era real e que os espíritos podiam permanecer no mundo dos vivos. A história se tornou um lembrete assombroso de que o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginamos. E assim, a história do encontro de Stephen com o fantasma de sua avó e a aparição de Janet, que conseguiu ver a presença espectral, se espalhou pela família e pela comunidade, servindo como prova contundente de que há algo além do nosso mundo físico, algo que transcende a vida terrena.